Graças e paz, irmãos. Amém. Antes de começar a mensagem, queria agradecer a presença dos irmãos, de todos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar a mensagem dessa noite, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos apresentar esse momento em nome de Jesus, para que possamos ter a liberdade de fluir, porque hoje vamos estar recebendo uma direção de um princípio do qual Deus estabeleceu e que muitas vezes a gente deixamos passar batido, mas servimos um Deus de princípios. O nosso Deus é imutável e o nosso Deus é um Deus de princípios. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nessa noite eu quero agradecer, ó Pai, por cada vida presente aqui nessa reunião. Ó Deus, venho pedir que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, com entendimento, tendo revelação da Tua Palavra. Ó Deus, que essa palavra possa sim, ó Deus, ser semeada em nosso coração e possa gerar frutos. Frutos, ó Pai, que edificam nossas vidas, edificam o corpo de Cristo, a Tua igreja. Edifica, ó Pai, aonde colocarmos as plantas dos pés. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar, ó Deus, em cada coração presente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade nesse lugar, que possa falar, ó Pai, de maneira, ó Deus, que todos possam entender. Precisa ser construído, ó Deus, e também de demolir o que precisa ser demolido em nosso coração, ó Deus, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nesse tempo e em tempos vindouros, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu quero partilhar um princípio que Deus estabeleceu, e que esse princípio, ele atua em todas as áreas das nossas vidas. Existem princípios que são aplicados em pontos específicos em nossa vida, mas existem princípios que são aplicados em todas as áreas das nossas vidas. E o princípio do qual quero partilhar com os irmãos essa noite é o princípio da semeadura e da colheita. É um princípio que é muito usado para fazer o momento de oferta, mas eu não vou falar de oferta agora. Eu quero falar de um princípio do qual Deus estabeleceu, que aplicado em nossas vidas, ele consegue produzir frutos, não somente em uma área, mas em todas as áreas que possamos ter em nossa vida. Eu gostaria que os irmãos apresentassem ali, o tema da mensagem dessa noite é o poder da lei da semeadura na sua família. Amém? Quantos querem ter uma família poderosa em Cristo Jesus? Glória a Deus. O texto está no livro de Gálatas 6, versículo 7, diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aleluia. É um texto que a gente conhece, é um texto que muitos sabem de cor, mas entenda, esse texto deixa uma advertência para nós, porque antes fala assim, não se engane, preste atenção, observe bem, de Deus não se zomba, pois tudo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Então aqui fica uma advertência, que quando eu semeio, eu vou colher. Deus me dá o livre-arbítrio
de semear o que eu desejo. Eu posso escolher qualquer coisa para semear. Eu posso plantar qualquer coisa. Entenda, palavras são sementes. E aí a coisa aperta um pouquinho. Então, as palavras, quando semeadas, automaticamente eu vou ter colheita. Se eu semeio palavras, eu vou colher dessas palavras que eu semeei. E a Bíblia nos orienta que o plantio ali que você fez, você vai colher ele de maneira que você goste ou não. É obrigatório essa colheita. Então, temos que observar se o que temos plantado está de acordo com o que temos sonhado. No livro de Eclesiastes 11, verso 4, também dá uma outra instrução, que diz que quem olha para o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. Da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado com o que eu tenho plantado, eu tenho que plantar sempre. Eu tenho que semear sempre. Aqui fala de fé, ao meu ver, e fala de posicionamento. Você já viu aquelas pessoas que até plantam, mas aí depois que ele planta algo, ele fica olhando para o tempo e não faz mais nada? Não vai colher. A fruta até apodrece no pé, mas ele não tem a disposição de ir lá fazer aquela colheita. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos plantado. Todos nós queremos ter boas colheitas. Todos nós queremos ter bons frutos. Mas aonde que isso aplica na minha família? Existem sementes que plantamos na nossa família, que as colheitas são desastrosas. Assim como tem sementes que plantamos em nossas famílias, que as colheitas são abençoadas, são colheitas poderosas, são colheitas que trazem alegria ao nosso coração e alegria a todos daquela casa. Então, próximo slide, por favor. A importância da semeadura correta. Vamos pegar alguns textos que vai nos direcionar a importância de semear da maneira correta. O pastor Bruno deu uma dica aqui. Deus ama quem dá com alegria. Um princípio de semeadura correta sempre vai estar regada com amor. Você pode ver que toda semeadura que você fez com amor, que você fez espontaneamente, por amor, por querer agradar, por querer o bem, sempre gera bons frutos. Agora, todas as sementes que plantamos com rancor e com outras coisas que às vezes está no nosso dia a dia, gera frutos ruins. E isso não é legal. Então, um princípio aonde que temos que observar, estabelecido pelo Senhor, é que você tem que ser esse agricultor que vai semear na sua família. Se você não plantar, vai vir as pragas, as ervas daninhas naquela terra e vai semear ali. Entenda, nos tempos de hoje, existem muitas ervas daninhas que têm entrado nas famílias, dentro da igreja e fora da igreja, por intermédio de rede social, por intermédio de amizades, por intermédio de conceitos que são destrutivos para a família. Então, de certa forma, se você não tem plantado, semeado de maneira correta, o incorreto está aí sendo semeado o tempo todo. Temos que fazer esse aterro, né? O aterro sanitário ali para que essas pragas não entrem dentro da nossa casa. E a primeira semente que eu quero comentar essa noite é a semente do amor e do carinho. E o texto que eu quero partilhar com os irmãos está em Marcos, no capítulo 12,
no verso 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. Semear amor e carinho pela família cria um ambiente de apoio e afeto, gerando o mesmo sentimento que temos pelo Senhor em nossa casa. Aleluia! Então, quando eu semeio o amor e o carinho, eu estou cumprindo os dois principais mandamentos do Senhor. Eu estou amando o meu próximo, estou amando a minha família, eu estou amando ao Senhor, e eu aplico desse mesmo amor que eu partilho com o Senhor para com os da minha casa. Entenda, você teria coragem de chegar e amaldiçoar a Deus? Mas muitos têm a coragem de chegar e amaldiçoar alguém de dentro da sua casa. Veja bem como que é complicado. Então, quando nós aplicamos o princípio da palavra, se nós olharmos e amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, então nós entendemos que essa força que nós temos de amar o Senhor é a mesma força que eu preciso para amar o meu filho, para amar a minha esposa, para amar os meus irmãos. Porque quando eu falo de família, eu estou falando da família da tua casa, mas existe essa família aqui que é a família da fé. E você tem que olhar para esse que está aí do seu lado, para o que está atrás, para o que está do outro lado, para o que está no outro banco, e amar ele dessa mesma força. Fala assim, irmão, você vai ter que ficar forte. Pergunta para ele, por quê? Porque você tem que me amar. Aleluia! Você vai ter que ficar forte, porque você vai ter que me amar. Você vai precisar dessa força para me amar. Essa semente do amor e do carinho, essa semente que vai fazer com que você seja calmo numa situação que não te agradou. Essa semente que vai fazer com que você olhe para aquela pessoa e sinta compaixão por ela. Essa semente que vai fazer com que você tenha a disposição de jejuar e de orar pela saúde daquele irmão, pela batalha que aquele irmão está passando, pela dificuldade que aquele irmão está passando. Essa semente do carinho e do amor que vai fazer com que você vê às vezes o irmão passando a necessidade ali e você tenha a disposição financeira de partilhar do seu pão e levar o socorro até aquela casa. Então, se você planta uma semente dessa, eu pergunto, a sua colheita vai ser boa? Vai ser boa, irmãos? Me ajude. Amém. Quando eu planto essas sementes, é certeza de uma boa colheita, porque não vai ter condenação nesse tipo de semente. Então, eu tenho a oportunidade de pegar essa semente e plantar. E o que Eclesiastes está falando? Olha, planta o tempo todo, não olha o vento. Não fica olhando para as nuvens lá, ai, ai. Mas está difícil, irmãos. Quanto mais difícil, maior a possibilidade do poder de Deus ser manifesto de uma maneira maior ainda do que você já experimentou. Quanto maior a dificuldade, maior é a permissão que Deus tem para entrar com o sobrenatural sobre a tua vida. Entenda que o mar só vai abrir quando a Faraó está vindo atrás para ceifar vidas. Entenda que nos momentos difíceis não se olhou para o vento, não ficou olhando para as nuvens. Teve a ação da fé e a confiança e o descansar em Deus. E esse tem que ser o nosso posicionamento quando vamos expressar o amor ao próximo, aos nossos irmãos. Então, seja carinhoso quando você for falar. Seja amoroso quando você for agir. E você vai colher desses mesmos frutos. Você já viu aquelas pessoas que é bem turrão, bem seco? Alguém conhece alguém assim? Ou só eu? Dificilmente ele consegue colher esse tipo de fruto, porque ele só planta coice. Só planta coisa complicada ali.
O cara é mais bruto do que chucro que falava antigamente, né? Que é uma pessoa bruta. Você fica até com medo. Se você falar para ele, eu te amo, obrigado, tudo bem. É incapaz dele falar assim, ele pode te amar. Ele é incapaz de falar assim, eu te amo também. Agora entenda, não é porque você não tem dessa semente que você não pode ir atrás. Amém? Então, veja bem, eu vou usar um exemplo do nosso estado. Hoje, existe muita soja plantada aqui. No Cerrado tinha soja anos atrás? Não. Alguém sonhou, pegou essa soja, estudou uma soja que era capaz de prosperar, de produzir aqui no Cerrado, e plantou. Hoje ele tem soja. E ele foi buscar essa semente em alguma indústria que forneceu essa semente com essa característica. Deixa eu falar para você. Existe uma indústria que foi colocada em nós, que chama Espírito Santo de Deus, que tem todo tipo de semente que você precisa, toda semente boa que você precisa para plantar em todo o solo, preparada para colocar na sua mão. Mas para isso eu preciso buscar dessa semente, eu preciso ir atrás dessa semente, eu preciso aproximar esse relacionamento para que eu tenha acesso a essa semente. E isso vem através do revestimento que o Senhor nos dá a cada dia. Então não é porque eu não tive essa semente que eu não posso plantar ela. Basta você buscar. Aleluia. A segunda semente que eu quero falar hoje é as sementes do respeito. Tratem todos, 1 Pedro 2,17. Tratem todos com honra. Ame os irmãos na fé. Tema a Deus e honre ao rei. Tratar as pessoas com respeito gera relacionamentos agradáveis e harmoniosos, onde quer que possamos estar. Aleluia. O que acontece? Quando eu decido plantar a semente do respeito, eu vou colher o quê? Respeito. Então, você pode não concordar comigo, mas você vai ter que me respeitar. Se você aplica isso dentro da sua casa, pontos de vista diferentes deixam de ser pontos de atrito, porque acima de tudo existe o respeito mútuo um pelo outro. Então todas as vezes que você age com respeito, você vai colher respeito. Da mesma forma que se eu decido plantar a semente de não respeitar a pessoa, de desrespeitar aquela pessoa, acaba que eu colho também. E entenda que são princípios estabelecidos da parte de Deus, que atua na nossa vida financeira, mas você vai olhando que em todas as áreas da nossa vida, ela vai se aproximando também. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. A terceira semente que eu quero falar é as sementes da verdade. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membro do mesmo corpo. Semear uma comunicação aberta e verdadeira ajuda a resolver conflitos e fortalecer os laços familiares. Aleluia. Irmãos, eu costumo falar que mentira, o que Deus não revela, o diabo dedura. A mentira é nesse padrão. Cedo ou tarde vai aparecer.
Quando você começa a plantar mentira nos seus relacionamentos, na sua área profissional, dentro da igreja com os seus irmãos, irmãos, a hora que vir a colheita vai ser uma maravilha de embaraço para você. Vai ser algo assim que, né, vem para arrebentar. Mentira num relacionamento, num casamento, a destruição que traz dentro de uma família. Mentira no trabalho. Eu falando agora, eu lembrei de um testemunho. Eu trabalhava na operadora Vivo, na Oi, também trabalhei, mas esse caso aconteceu na Oi. E eu estava num domingo fazendo uma atividade sem janela de manutenção. E nós estávamos passando um fluxo de cabo em cima do QDF, que é onde é o armário de energia. E eu estava fazendo a costura desse cabo, e a minha agulha caiu dentro do quadro principal, que deu um curto-circuito maravilhoso, que parou a metade da cidade de Porto Velho. Ninguém fala telefone nem internet. E eu vi o procedimento ali, abri o fusível. Eu sou habilitado na área de GMG também. Fiz todos os procedimentos para fazer o sistema voltar, o que levou em torno de 35, 40 minutos. Liguei para o meu superior e falei para ele o que tinha acontecido. Aí ele falou, deixa eu pôr o pano quente, porque vão pedir sua cabeça. E ele correu dentro. Nisso, tinha um cara que estava dentro da central de uma outra empresa que viu e ligou para denunciar que eu tinha derrubado o site. Irmãos, por que eu abri esse parênteses aqui? Se eu tivesse mentido para o meu superior, que não tinha sido eu, o que eu ia ter colhido naquele período? Uma justa causa e um bloqueio do meu ID junto da operadora. Eu não podia nem entrar mais dentro daquele, do espaço daquela operadora por conta dessa falha. Como eu plantei a verdade, o meu superior ligou, fez todos os movimentos e colocou os panos quentes ali e ficou por isso mesmo. Por que eu abri esse parênteses? Seja verdadeiro no seu trabalho. Por mais que pareça que isso vai trazer perda para você, Deus vai honrar a sua fidelidade. Seja verdadeiro nos seus relacionamentos. Seja verdadeiro com a sua esposa. Seja verdadeiro com seu marido. Seja verdadeiro com seus filhos. Isso vai trazer uma mudança dentro da sua casa. Isso vai trazer uma mudança dentro da sua empresa. Desse dia para cá, encurtou muito a amizade com o meu superior, que depois, quando precisou levantar alguém, porque ele subiu de cargo, ele puxou a mim como supervisor, por conta da confiança e da verdade que foi aplicada, da fidelidade para com Deus, da fidelidade moral. Então, use da verdade, plante a semente da verdade em todos os aspectos da sua vida, porque você vai colher verdades de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Verdades que você vai poder dormir tranquilo e saber que o seu Deus é o seu provedor. Então plante a semente da verdade. Deixa a mentirinha. Por mais que pareça que isso vai ser legal, é só aqui o cuiabano fala, é só um migué, né? Vamos dar só um migué ali. Irmãos, o que Deus não revela, o diabo dedura. Cedo ou tarde aparece a ponta e você vai ser envergonhado. E para nós cristãos ainda é mais feio ainda. Fica mais feio ainda. Tá lá, a pessoa fica com resistência até de congregar com você. A pessoa que não conhece a Deus. Ele olha e fala, o quê? Esse ali?
Então assim, plante a semente da verdade. E não fique esperando, olhando para a nuvem, não fique olhando para o vento das dificuldades que aquilo pode gerar. Escolha plantar ela e permita a colheita que Deus tem para você. Amém? As consequências da semeadura errada. Eita, falamos a parte boa, deu aquela, orientada legal, mas não tinha como tocar num princípio se eu não apresentar só um lado e não apresentar o outro. Como eu falei, quando você entende um princípio, você não negocia ele. Quando você entende o princípio de funcionamento de alguma coisa, o que vai agregando ali você consegue administrar. Quando você entende o princípio da fé, não é qualquer coisa que vão chegando e colocando sobre você, porque você vai ver que nem tudo te convém, porque você já tem um princípio estabelecido. Então, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quando estabelecemos princípio e semeamos dentro desses princípios, nós não negociamos certos tipos de valores e certos tipos de coisas. Existem princípios que a gente tem deixado de semear, e por isso temos deixado de colher dentro da nossa casa. Eu tenho um princípio que desde muito pequeno eu aprendi, e que muitas pessoas têm perdido a oportunidade. Todos os dias que eu tenho contato com meu pai, com a minha mãe, eu vou lá e eu uso o termo, vou lá tomar a minha bênção. Eu chego lá, benção mãe, Deus te abençoe meu filho. Benção pai, Deus te abençoe meu filho. Encontrou no meio do centro, dentro do shopping, benção mãe, benção pai. Tem gente que fica olhando assim, nossa, deixa eu falar para você. De eu não negociar esse princípio, os meus filhos têm o mesmo princípio. Ó a colheita. O genro e a nora chegou, está debaixo do mesmo princípio. Ó a colheita. Então, quando você estabelece princípios, você começa a ter um norte. Quando você estabelece princípios, você começa a ver os parâmetros que precisam ser moldados para que o propósito seja alcançado. Agora, se você vive uma vida doida, sem princípio, sem revelação de nada, plantando o que vem na cabeça, aí planta um monte de carrapicho lá dentro da sua família, irmão, você vai colher espinho, não tem outra coisa para você colher. E o tal do carrapicho é chato depois que nasce do quintal, né? Então assim, temos que entender que esse princípio que Deus estabeleceu é sério, é claro, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu quero essa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus deixe queimando no seu coração a revelação desse princípio, para que a hora que você for abrir a boca, você olhar, essa semente é de carrapicho, vamos pôr fogo, para não nascer. Essa semente é do amor, vamos plantar, tem mais aí, vamos semear mais. Essa semente do carinho, quero semear bastante. Porque eu tenho convicção que a sua colheita vai mudar de uma maneira que você ainda não experimentou, em nome de Jesus. Mas vamos lá, as consequências da semeadura errada. A primeira semente que eu quero falar é a semente do conflito. O texto que eu quero usar aqui, ele dá um norte do que é o oposto dessa semente, que é 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal,
Aleluia. Comportamentos negativos podem levar a desentendimentos e a conflitos familiares. Eu quero agora fazer uma analogia, um paralelo aqui. Quantas famílias são destruídas por ciúme, por orgulho, por inveja, por impaciência? Quantas famílias nós vemos que sofrem de uma maneira que depois vai ver, até fala boba? Quantas coisas que às vezes podia ser tratada de uma outra maneira, mas parece que pega uma gota d'água para fazer uma tempestade. Quantas famílias que por orgulho não consegue perdoar alguém da sua casa? Quantas famílias que por orgulho não consegue se alegrar quando um irmão conquista um sonho, realiza um sonho? Quantas famílias que quando está fazendo alguma coisa ele não pode nem comentar, porque a inveja vai ser tão grande em cima dele que não, vai azedar meu negócio aqui, não vou partilhar isso não, vou ficar quietinho. Eu não estou falando para você sair falando o que você está fazendo aos quatro ventos, mas eu estou falando que existem situações onde o esposo não consegue se alegrar com a vitória da esposa. E isso acontece, esposa também que não se alegra com a vitória do marido. Quantas pessoas que se chega alguém alegre na casa, ele já fica bravo, porque ele não consegue se alegrar com a alegria do outro. São sementes plantadas nas famílias, são sementes plantadas na família da fé, são sementes plantadas nas empresas onde as pessoas agem, que destrói relacionamentos, que destrói amizades, que destrói proximidade, que destrói famílias. Se eu planto tal semente, a semente do conflito, eu começo a ser uma pessoa indesejável, antipática. Esse termo no grego é legal, né? Anti, contra, pático, fígado. Você faz mal para o meu fígado, é mais ou menos isso daí a tradução do antipático. Então entenda, um antipático, ele é indigesto, né? Quando você está mal ali do fígado, tudo não está legal. Então você pega esse tipo de pessoa, ela não começa a ser indesejável em todo o ambiente, e está plantando conflito. No cuiabanês, o enguiceiro, né? Aquela pessoa que em todo lugar que chega, ele arruma enguiço, arruma confusão, arruma contenda. São sementes que esse tipo de semente, nós temos que escolher não plantar. Esse tipo de semente tem que ir para o fogo. É semente que não vai produzir frutos que você quer colher. E muitas vezes por orgulho, não arreda o pé, né? Fica ali, morre seco ali, mas ele não arreda o pé, por conta do orgulho. Entenda, você não quer colher esse fruto, eu não quero. São sementes que têm que ser dilaceradas, porque não servem para nada. E o exemplo que Deus deixa para nós é aplicar o amor. Olha o texto: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Quando você aplica o amor, por exemplo, os pais que amam os filhos, quando o filho conquista algo, ele vibra junto, ele comemora junto. Quando você ama uma pessoa e aquela pessoa prospera em algo, você vibra junto, você se alegra junto. Mas existem, infelizmente, pessoas fazendo esse plantio dentro da casa, dentro da vida dele.
E aí, a gente volta lá para o começo. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará ou colherá. Então, é um princípio que temos que nos policiarmos. Segunda semeadura errada é sementes da falta de perdão. Eita! Efésios 4:32 diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ignorar as necessidades emocionais dos membros da família pode resultar em sentimentos de rejeição, abandono e desamor. Forte. Irmãos, eu costumo falar, e quem já trabalhou bastante na parte de libertação, na área espiritual, uma das piores cadeias e uma das cadeias mais abrangentes dentro das igrejas e na vida das pessoas que começam a caminhada com o Senhor é a cadeia da falta de perdão. Essa é a cadeia que mais acorrenta as pessoas. Isso aqui está um princípio, está um ponto que tem impedido muitas pessoas de prosperar, impedido muitas pessoas de receber bênçãos da parte do Senhor. É justamente essa cadeia. É pessoas que às vezes não conseguem uma cura natural, porque no espiritual dela, ela está presa pela falta de perdão. É pessoas que muitas vezes não conseguem falar o quanto ama por uma pessoa, por conta que a falta de perdão bloqueia ele naquela hora. É pessoas que, por não conseguir perdoar, ela também não consegue ser perdoada. Porque quando eu estou olhando só para mim, eu esqueço de olhar quem eu tenho ofendido. Quando eu estou só olhando para mim como vítima, eu não consigo ver o outro lado da situação. Essa noite, em nome de Jesus, se tiver alguém preso nessa cadeia da falta de perdão, nós vamos orar e isso vai ser quebrado essa noite em nome de Jesus. E vidas vão ser transformadas, porque essa semente é uma das piores sementes que podemos plantar na nossa vida. Eu vou ser mais incisivo um pouco. Quando eu perdoo, é para mim que faz bem. Quando você perdoa, o bem vem para você. Para de ficar catando a semente da falta de perdão e aquela ofensa lá de trás você fica plantando ela. Ó, a pessoa às vezes nem lembra mais daquilo que ele fez para você. E costuma ser assim. E ele nem está sofrendo com aquilo. E você está lá. Não, isso vai me pagar. Esse me paga. Ah, mas me paga. Ele vai me pagar de um jeito ou do outro. Faz igual uma vez, nós estávamos numa reunião, chegou uma irmã lá, pastor, eu falei, pois não, irmã, o que eu posso orar pela senhora? Ela falou, pastor, meu marido é linha dura, meu marido é ruim, pastor. Eu falei, irmã, meu Deus. E ela falou, aí ela falou assim, eu quero que Deus ponha o gancho na boca dele e traz ele com a boca no pó. Mas irmão, pensa a fé dela. Ela fez até assim, ó. Tipo, laçou ele numa coisa e puxou, não tem? Aí eu falei, irmã do céu. A senhora tem certeza que a senhora quer que ore a respeito disso? Ela falou, tenho. Eu falei, a senhora é casada com ele? Sou. A senhora é uma só carne com ele, a senhora sabe disso, sei. Se ele for com a boca no pó, o que vai acontecer com a senhora? Ela parou, pensou,
Não, vamos orar diferente. Irmãos, se você aplicar a semente do amor, você vai pedir pela conversão da pessoa. Você não vai pedir para que ela seja maltratada, para que ela seja puxada pela boca no pó ali. Você não vai pedir. Você vai pedir para ela da seguinte forma: Senhor, assim como o Senhor teve a misericórdia da minha vida e permitiu que hoje eu tivesse um novo entendimento, faça isso com fulano. Permita que a mesma misericórdia que o Senhor teve para comigo seja aplicada a ele. O que o texto está falando? Como Deus e Cristo perdoou vocês. Só imagine se Cristo tivesse nessa mesma linha de raciocínio. Ele ia olhar aqui, ia faltar madeira aqui para tanta cruz que ia ter que pôr na cidade. Ia faltar soldado para bater o chicote aí. Ele não requer isso de nós. E a orientação que o Senhor nos dá na semente é liberar o perdão. Então deixa essa cadeia para trás. Permita que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, toca no teu coração, para que essa cadeia seja eliminada da sua vida. Ah, mas o Senhor não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Eu não sei, mas eu sei que Deus é poderoso para te tirar dessa cadeia e mudar a sua história. Ou cremos nesse poder de Deus? A oração do Pai Nosso dá esse exemplo na oração. A aplicação do amor de Deus é baseada no perdão. O arrependimento nos conduz a liberar o perdão. Então existem pessoas que ainda se prendem nessa cadeia, porque Cristo, quando vem para te libertar, você é livre. Então é tempo de sair dela. É tempo de deixar ela para trás. Agora a pergunta para reflexão: o que você quer colher na família e em sua vida? Eita! O que você quer colher? Fala aí para o irmão. Irmão, fala aí para o seu irmão. Irmão, o que você quer colher? Eita! Ficar curioso, né? Irmão, o que você quer colher? Sabe, irmãos, na palavra de Deus nos dá algumas direções para termos essa boa colheita. E a primeira que eu quero partilhar aqui é Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Família que semeia amor e respeito geralmente colhe relacionamentos fortes e duradouros. Amém? Então, se você quer uma boa colheita, começa a aplicar a semente da pacificação. Começa a ser pacífico. A gente esteve viajando lá para São Paulo numa conferência, e um dos pregadores, ele falou que você, quando apresenta o leão que está dentro de você, o diabo não tem medo de você, porque o diabo também tem leão. Então quando você já chega, explode e apresenta aquele leão logo e quer tomar tudo para si, o diabo olha e fala: eita, tá do jeito que eu gosto. O leãozão está lá rugindo, né? Agora ele não sabe o que fazer quando você apresenta o cordeiro. Então, nesses momentos, em vez de plantar o leão, plante o cordeiro que há em você, Cristo Jesus, e comece a ter a colheita que o Senhor Deus tem para nós na condição de cordeiros, de filhos de Deus. Isso é uma bem-aventurança, é o lugar onde encontramos o descanso. Quantas vezes ficamos ansiosos,
estressados por uma condição que às vezes nem vai acontecer. Quantos problemas que a gente descabela, fica maluco e nem acontece. E aí você sofre, e dá azia, e tem gente que tem outras coisas, e nem acontece. Na sexta-feira, e eu aprendi isso agora há pouco. Na sexta-feira eu tinha comprado, feita a hospedagem, feita a inscrição para o congresso, tudo marcado para viajar na segunda, e eu estou no final do curso. E marcaram o estágio para mim de segunda, que eu ia ter que viajar, é segunda, quarta e sexta, fazendo o estágio. Eu soltei o leão, brabo, e faltou pôr fogo debaixo do sovaco e sair correndo, de brabo que estava. Na sexta-feira à noite, o Espírito de Deus me exortou. Eu já estava brabo com a coordenação, que isso é um desrespeito, que como que faz um negócio desse, e brabo mesmo. Eu estava errado? Não. Como que marca assim algo sem aviso prévio, na mesma semana, avisa na quinta, 8 horas da noite, que na segunda-feira você vai fazer estágio? Só que aí o Espírito de Deus falou para mim bem assim: não seja insensato. Deixa eu falar para você. Quando você libera o cordeiro, você está sendo sábio. Quando você libera o leão, você está agindo como um insensato. É como você não tivesse alguém olhando por você e que vai lutar as suas batalhas. E a partir do momento que eu tomei essa exortação, eu comecei a mudar. Aí o Espírito de Deus foi falando, constrangindo o meu coração. Falou: você já parou para pensar que para essa coordenadora organizar a instituição para vocês estagiar, os tutores para acompanhar, ela precisa da agenda de terceiros? Aí eu fiquei e falei: não deve ser muito fácil esse negócio. Comecei a me colocar no lugar dela. É o que eu falei para vocês. Se eu tivesse ainda com o orgulho do leão, eu jamais ia olhar o outro lado. Irmãos, fui na segunda-feira conversar com ela. Ela falou: a gente vai ver uma forma de você repor esse horário, mas vai em paz no congresso. Irmão, eu tive azia à noite por conta disso. Eu já estava querendo vender os ingressos, a inscrição, cancelar tudo. Doido, insensato. Eu estou falando para que você entenda o quanto temos que policiar as sementes que temos plantado. Depois o que você tem que fazer? Pedir perdão para Deus por conta disso. Um comportamento doido. Então, quer ter uma boa colheita? Deixa Mateus 5:9 fluir no teu coração. Quer ter mudança na sua vida? Encontrar o descanso? Ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só vale na Bíblia? Esse texto não vale para a sua vida? Esse daí ou sumiu? Temos que tomar esse cuidado. O segundo ponto, uma colheita ruim. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, pois isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Famílias que semeiam comportamentos negativos fazem colheitas amargas e podem destruir a harmonia familiar, gerando dor e sofrimento. Por que eu usei o exemplo? O mesmo texto aqui me exorta no dia de hoje.
Meu comportamento foi negativo? Foi. É bonito? Não, digno de arrependimento. Se eu aplicar esse tipo de semente na minha casa, quão difícil é conviver com uma pessoa negativa. Quem trabalha em canteiro de obra, em serviço, quem trabalha com comida, quem trabalha com vários aspectos, quando chega uma pessoa negativa, vai fazer curau com um negativo perto, o curau não dá ponto. Vai fazer pão com um negativo perto, o pão não cresce. O bolo fica embatumado. Vai fazer um serviço lá, você está acostumado a passar o fio, cara, não vai dar certo. Ah, feliz. O trem enrosca e não vai. O cara está plantando coisa que ruim ali. Agora, quando você está com pessoas que escolhem ter uma boa colheita, às vezes a dificuldade é monstro, mas todo mundo chega ali e fala, não, isso vai dar certo. Aí junta 3, 4, isso vai acontecer, isso vai dar certo. Aí une, faz e a coisa acontece. Irmãos, tem pessoas que plantam desânimo. Você chega e fala, eu vou fazer um curso, eu vou estudar. Nessa altura da idade, eu já não tenho mais cabeça para isso, você vai estudar para quê? Ainda bem que aqui não tem gente assim. Sabe, irmãos, é semente que temos que escolher que vamos plantar. Lembre-se sempre, se você planta para o Espírito, você vai colher vida. Gálatas 5 deixa bem claro. Todas as sementes boas e todas as sementes ruins. E para nós, cabe escolhermos quais vamos plantar. É um princípio que atua em todas as áreas da nossa vida? Sim. Na área financeira, na sua área emocional, na sua área profissional, na sua área espiritual. O princípio da semeadura atua em todas as áreas da sua vida. Então, não pense que uma semente doida que você jogou não vai gerar fruto. Ela vai gerar o fruto. O plantio, você escolhe. A colheita é obrigatória. Tempo de refletirmos e de pensarmos o que queremos colher. O que você quer colher? Agora vamos regar as sementes boas. Amém? A palavra de Deus nos dá alguns textos aonde podemos aplicar nas nossas vidas de maneira que vai gerar frutos que queremos colher. Vimos frutos que não queremos, vimos frutos que nos agradaram, mas existem frutos na nossa vida que ainda queremos colher. Amém? Você tem que sonhar. Deus te chamou para sonhar. E o primeiro ponto que eu quero colocar é: mude velhos hábitos. Eita! Falou de mudança, a coisa complica. Mas em 1 Timóteo 4,12, diz assim, sejamos exemplo do que esperamos nos outros. Lembre-se, o exemplo arrasta. Aí vai lá, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Seja exemplo do que espera nos outros. Lembre-se, esse exemplo sempre vai arrastar. Amém? Então o texto está falando que temos que ser o exemplo que esperamos dos outros. Você espera amor de alguém? Espera, né? Dá amor para ele.
Mas não recebi nada. Continua amando. Você espera o perdão de alguém? Libera o perdão para ele. Ah, mas ele é duro, ela é dura. Perdoa ele. Permita Deus trabalhar. Você espera a compaixão de alguém? Tenha compaixão para com ele. E Deus vai trabalhar, Deus que vai te honrar. Você espera que alguém se posicione dentro da sua casa em algum aspecto? Dê o exemplo para ele. O exemplo sempre vai arrastar. Falar até papagaio fala. E muitas pessoas falam que amam, mas não expressam o amor. Fala que tem paciência, mas não expressa paciência. O exemplo é isso. É você permitir que a pessoa aprenda com você. Então, é fácil? Não falei que era fácil. Eu falei que é uma direção, um ponto a ser tocado. Mudar velhos hábitos. Você quer colher uma boa saúde? Você vai ter que mudar seu estilo de vida. Você vai querer colher uma melhora profissional? Você vai ter que se qualificar. Você vai ter que mudar, deixar de fazer sempre as mesmas coisas. Você vai ter que mudar esses hábitos. Você quer um casamento diferente? Mude as sementes que você tem plantado. Se você planta sempre as mesmas coisas, você vai colher sempre as mesmas coisas. Então, assim, primeiro ponto, para regar as boas sementes, mude os velhos hábitos. Se existem velhos costumes que temos, que não tem edificado na igreja, que não tem edificado na sua casa, que não tem edificado no seu trabalho, que não tem edificado nos seus relacionamentos, para que você vai ficar plantando isso? Regando isso? Mato não precisa de regar não. Ele é enxerido, ele nasce sozinho. A gente que tem que ir lá arrancar. Então não precisa regar esse tipo de semente aí. Escolha as sementes boas na sua casa. Seja fiel e verdadeiro. Praticar a escuta ativa e expressa sentimentos de maneira clara. Deixa eu puxar o texto aqui de Efésios. Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, por que eu falei seja fiel e verdadeiro? E aí vem um texto direcionando a adorar a Deus. Nos momentos de crise que temos, em que decisões vamos tomar, em que medidas que vamos ter, é o momento de regar, é o momento de ação, amém? Quem que pode te orientar da maneira mais assertiva? O Senhor. Então, ao invés de desesperar, arruma um meio de adorar a Deus. Vai buscar a direção do Espírito Santo, que sabe qual que é a melhor saída para que nós possamos resolver, que semente vamos regar. Então, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua fé, seja verdadeiro na sua adoração, e Deus vai encontrar você, e Ele é que vai entrar com a provisão na sua vida. Amém? Terceiro ponto, torne-se suporte. Incentivar o apoio mútuo e a solidariedade entre os membros da família. Eita, irmãos, ser suporte, às vezes você nem aparece, mas você é que sustenta. Em Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aleluia.
Por que eu coloquei seja suporte? É aquela situação onde às vezes a gente espera algo da pessoa que ela não teve. Sabe? Existem muitas pessoas de geração anteriores a nós que não tiveram acesso às mesmas informações que nós tivemos. Existem pessoas que não tiveram o carinho de um pai. Existem pessoas que nem conheceu o pai ou a mãe. E para essas pessoas, nós temos que ser o suporte. Não é porque a pessoa não teve um pai que ela não pode ser um bom pai. Mas ela vai precisar que alguém seja suporte para que ela consiga fazer isso. Existem pessoas que não tiveram um conhecimento para com Deus do mesmo nível que você teve, uma experiência com Deus do mesmo nível que você teve. E você vai ter que ser o suporte para essa pessoa. E o suporte é de suportar, resistir à carga. E o que o texto está falando? Ajuda o seu irmão ali, carregar o fardo. Deixa eu falar para você. Eu pegar essa caixa sozinha, eu consigo? Consigo. Agora, se eu pegar o irmão Sandro para me ajudar a pegar essa caixa e levar, fica mais fácil? Ser suporte é isso. É facilitar o acesso num bem comum. Ou seja, você quer que a sua família seja próspera? Seja o suporte um do outro e carregue aquela carga junto. Sonhe um com o outro e seja uma família abençoada por Deus nesse tempo. Isso é ser suporte. É você firmar um ao outro. Você já viu situações onde a família se divide financeiramente? Não prospera. Ah, mas por quê? Fica aquela divisão, isso é seu, isso aqui é meu. Irmão, se juntasse força ia ser mais fácil. É a caixa. Aí cada um pega uma caixa e vai para um lado. Vai cumprir o propósito? Não. Famílias que prosperam sonham juntas. Então, seja esse suporte. Não seja divisão. Então, regue a semente correta. Quando eu começo a olhar só para o que me interessa, eu estou sendo o quê? Egoísta. Orgulhoso. Isso é fruto do quê? Da carne. Vai ter vida? Não, é morte. Porque os que regam para o Espírito vão regar para a vida eterna. E no Espírito você não age dessa maneira. Você partilha o pão. Você é capaz de amar a pessoa e não olhar nem para os seus próprios interesses. Porque você quer fazer o outro ser feliz. Quantas famílias, irmãos, não vivem a plenitude de um casamento, a plenitude de um relacionamento de pais para com filho, porque vivem em reino dividido, não conseguem ser suporte, não conseguem suportar um ao outro. E aí cada um cata a sua caixa e sai correndo um para cada lado. E não sonham juntos. E por não sonhar juntos, não edifica juntos. Sabe, se nós como igreja local não sonharmos juntos sonhos de Deus para essa comunidade local, para os sonhos que Deus tem para nós como igreja local, irmãos, também não vamos prosperar. É tempo de regar a semente da unidade. É tempo de regar a semente de sonhar com a expansão do reino de Deus. É tempo de regar a semente de termos os 5 ministérios atuando de maneira visível entre a igreja. Isso é ser suporte. É eu saber que existe o pastor, mas tem um mestre, tem um evangelista, tem o profeta, tem um apóstolo, cada um dentro da sua função, mas cumprindo o mesmo propósito. Isso é sonho de unidade, isso é ser suporte, é ajudar os outros a alcançar o propósito. Temos que voltar a sonhar os sonhos de Deus, para sermos esse suporte nesse tempo.
Regue a semente do crescimento espiritual. Regue a semente do sonho, que de repente você perdeu um dia, de ser grandemente usado por Deus. Regue a semente dentro do seu casamento, no seu relacionamento com os filhos. Seja suporte lá. Entenda, você escolhe a semente. E quando você decide regar essas sementes, você deixou de ficar olhando para a nuvem. Você deixou de ficar olhando para as circunstâncias. Agora você tem um princípio, agora você tem uma meta, agora você tem um propósito. Agora você vai andar direcionado pelo Senhor para colher os frutos que Deus sonhou para nós, sonhou para você. Aleluia! Vamos concluir. A lei da semeadura e da colheita nos ensina que nossas ações têm consequências. Ao semear amor, respeito e verdade, podemos colher relacionamentos saudáveis e duradouros. Vamos nos esforçar para gerar um ambiente familiar abençoado, aonde o amor seja a base e Jesus o centro. Que o Senhor Deus nos ajude a ser exemplos de amor e respeito em nossas famílias. Deixa eu falar, por que nossas famílias? Porque existe a sua família e existe a nossa família. Que venhamos ser esse suporte, esse exemplo, nesse tempo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Não se dispersa, porque por mais que pareça ser algo simples, existem muitas pessoas que têm anos na fé e não aprenderam esse princípio ainda. E eu gostaria que você agora meditasse na palavra que foi ministrada e peça para que o Espírito Santo de Deus comece a constranger seu coração sobre sementes que são necessárias ser arrancadas da sua vida. Sementes que precisam de arrependimento. Não seja orgulhoso, porque é mais uma semente que pode impedir uma boa colheita e te gerar uma má colheita. Comece a falar com o Senhor. Agora não é mais quem está do teu lado, não é mais eu falando, mas dá liberdade para que o Espírito de Deus faça a obra na tua vida. De repente, teve sementes que você plantou, que enterraram os seus sonhos ministeriais. Mas hoje, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa trazer as boas sementes na sua mão, e que de hoje em diante você mude a tua postura, mude o teu posicionamento e comece a semear os sonhos que Deus tem para a sua família na fé, para a sua família na casa. Senhor, a sua palavra, Deus, foi ministrada nessa noite. E um princípio que o Senhor estabeleceu para que fôssemos bem-sucedidos, para que fôssemos prósperos, é o princípio da semeadura e da colheita. Senhor, nesse princípio, muitas vezes nós nos perdemos, ó Pai, nas nossas frustrações, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ó Deus, mas na sua palavra diz que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Na sua palavra diz que o seu Espírito constrange nos levando ao arrependimento. Ó Deus, faça a tua obra, Espírito Santo, faça a tua obra. Constranja os corações aqui essa noite. Aqueles que precisam se arrepender para sair da cadeia da falta de perdão. Espírito Santo, ministra a liberdade,
e tira, ó Deus, dessa prisão. Ó Deus, traga a luz, para que o entendimento traga a libertação, Senhor. O exemplo que temos é perdoar, como o Senhor e Cristo nos perdoou. O exemplo que temos é de amar, como o Senhor nos amou. Senhor, toca, Deus, toca em cada coração. Queremos escolher relacionamentos agradáveis, sinceros, verdadeiros, relacionamentos respeitosos, fluindo em amor, fluindo sonhos, relacionamentos felizes e saudáveis no Senhor. Da mesma forma, queremos escolher esse ministério que, como uma grande família, se relacione em respeito, amor e verdade, unidade de propósito, unidade na adoração, unidade, ó Deus, no aspecto de discipulado, unidade nas batalhas, unidade nas lutas, unidade na vitória, unidade no conhecimento, unidade na intimidade com o Senhor. Ó Deus, gera em nós, gera em nós, Espírito Santo, os sonhos que o Senhor tem tido para cada um aqui. Revela no coração agora. Se precisa ser algo retirado, arranque, Senhor. Se precisa ser algo acrescentado em nós, acrescenta, Deus. Por mais que nós não temos, o Senhor pode nos dar. Por mais que nós não sabemos, o Senhor pode nos orientar. Assim como o Senhor tem nos orientado. Você que ainda sente dificuldade em perdoar alguém, e você quer quebrar isso aqui essa noite, eu convido você a dar um passo de fé e vir aqui à frente que eu vou orar com você. Agora é você e Deus. Se você ainda tem sido preso na cadeia de falta de perdão, dê a liberdade para que o Espírito Santo te conduza. E no ato de fé você vai vir aqui à frente e eu vou orar com você. E que em nome de Jesus a sua história seja mudada a partir de hoje. E essa semente não seja mais algo que possa gerar fruto em seu coração. Você vai escolher agora o que plantar, o que você vai colher. Você pode vir à frente. Já temos uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte.
você que ouviu essa palavra, sentiu o desejo de experimentar o amor de Deus, experimentar desse amor de alguém que se entregou por você, numa cruz. Ali ele foi moído por todas as transgressões, por todo o pecado. Ele se esvazia ali por amor a você. Esse Deus te propõe uma aliança nessa noite. Esse Deus quer ter mais intimidade com você. Ele quer ter relacionamento com você. E para que isso aconteça, você precisa crer no teu coração e confessar com os seus lábios. Isso está em Romanos 10, 9 e 10. E eu gostaria de convidar você que nos visita essa noite, ou já tem nos visitado há alguns dias, se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus e fazer essa aliança, basta que você levante uma de suas mãos, aí mesmo onde você está, e alguém vai orar com você. Esse Deus que te ama quer ter um relacionamento mais próximo com você. E basta que você levante uma de suas mãos. Se não existe ninguém, eu vou encerrar o apelo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, ó Pai, por cada família que foi edificada com essa palavra essa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer os frutos que o Senhor preparou para as famílias. E que venhamos aprender, ó Pai, a limpar dos nossos relacionamentos as sementes que não edificam. E que venhamos aprender a ampliar o plantio das sementes que nos trazem satisfação, das sementes que agradam ao Senhor e que alegram ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a semana de cada um dos meus irmãos. Abençoe no trabalho, que aqueles que precisam bater suas metas, que possam alcançá-las. Que aqueles, ó Deus, que fazem um ofício, proteja, ó Pai, guarde, em nome de Jesus, a entrada e a saída do seu povo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação com o Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Oi. Amém. Glória a Deus.